Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, viu? Como o Fábio disse, eu estou no projeto desde o começo, mas ano passado, este ano, a nossa agenda não foi compatível. Mas que bom que exatamente há 15 dias da prova do Enem, prova de linguagens e códigos, ciências humanas e redação, a gente está aqui, certo? Está com a sua apostila aí? Nosso material se encontra na página 20, tá? A partir da página 20. A gente vai conversar um pouco sobre a prova de linguagens e códigos, tá certo? A nossa aula de hoje fala sobre procedimentos de leitura e relações entre textos no Enem. Como assim procedimentos de leitura? Quer dizer que a gente hoje vai aprender a ler, é? Aprender a ler, é? Aprender a ler. Ou como ler uma questão de vestibular, como ler uma questão de Enem. Vocês sabiam que muitas vezes a gente não acerta a questão porque a gente não entendeu a questão? A gente não sabe o que o comando da questão está pedindo, por exemplo. É nesse contexto que entram os procedimentos de leitura. Os procedimentos de leitura vão entrar dentro desse contexto de compreensão do enunciado de uma questão. Como ler um texto, por exemplo? Será que uma prova de linguagens e códigos é de fato subjetiva? Há quem diga que interpretação é subjetivo, por isso que muitos acham que não tem que estudar. Alguns usam até a técnica do NHS. Já ouviram falar do NHS? Na hora sai, né? Na hora sai, NHS. Parece que o que tem que se estudar é matemática, física, química, biologia, mas não, viu? Linguagens e códigos também tem que se estudar. É uma prova objetiva, não é subjetiva. E o nosso objetivo hoje, há 15 dias da prova de linguagens e códigos, é ajudar você a entender essa questão dos procedimentos de leitura. E na apostila de vocês, a partir da página 20, a gente vai aí ver alguns, tá? Eu listei 5, que são os mais importantes procedimentos de leitura. E eu também gostaria que você anotasse algumas coisinhas aí, tá bom? Você está aí com caneta, na sua apostila tem espaço para você escrever. Então eu queria que você notasse algumas coisinhas, tá bom? Quando a gente fez a escolinha da tia Teteca, lá no Doutor do ABC, o que foi que a tia Teteca falou para a mãe da gente? Que esse menino, essa menina agora sabe ler e escrever. Foi isso? Oi. Aí a gente faz uma redação de Enem e descobre que a gente parece que não sabe escrever. É? Alguns ficam meio depressivos, né, quando pegam a correção, né? Tem um grupo ali corrigindo, viu? Espero que a esta altura a gente já esteja bem, certo? E quando se trata da prova de interpretação, o brasileiro sempre foi mal nos exames de que participou. Todo mundo aqui já ouviu falar no exame de PISA, né? Que avalia o nível de compreensão, entre outras coisas, compreensão leitora dos alunos. No primeiro exame, em 2000, o Brasil ficou em último lugar. Nos últimos exames ele melhorou, ficou entre penúltimo e antepenúltimo lugar. Este ano vai ter de novo. Espero que o Brasil obtenha um resultado melhor. O fato é que a gente precisa aprender a ler. Eu coloquei aqui nesse slide o seguinte: a tarefa do leitor competente. O que é um leitor competente? É aquele que tem autonomia para compreender a ideia do autor. É aprender o sentido global do texto, utilizando o recurso para a sua compreensão. O que significa compreender o sentido global do texto? É compreender o texto na sua totalidade e não na sua parcialidade. E quando a gente não entende nem na parcialidade nem na totalidade, o que fazer? Certo? Aí complica, né? Deixa eu lhe dar uma dica. A prova do dia 5 de novembro vai ter muito texto, não vai? Os maiores, geralmente os alunos não leem, não é assim? Só que às vezes os textos maiores trazem as questões mais fáceis, certo? E às vezes os textos menores trazem as questões mais complexas. Vai haver na sua prova questão para comparar texto, não vai? Questão para comparar texto? Vai. Geralmente os alunos pulam esse tipo de questão. Geralmente essas questões são as mais fáceis. É como se houvesse um tipo de compensação. Mais leitura, mais fácil a compreensão e a análise. Tá certo?
Ó, eu listei aqui para você o seguinte. Alguns procedimentos de leitura que você vai precisar, principalmente na análise de poemas. Análise de poemas. Isso aqui não está no seu material, tá? Se você puder anotar, vai ser interessante. Principais recursos gramaticais que devem ser acessados para leitura. Anote aí, por gentileza. São recursos fonológicos, morfológicos e recursos sintáticos. Fonológicos, morfológicos e sintáticos. A gente vai ver de que forma se pode analisar um texto a partir desses mecanismos. O que é o fonológico? Fonológico tem a ver com o quê? Som, né? Som. Ok. Morfológico tem a ver com o quê? O que é a morfologia? É o estudo da forma. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, por aí vai. E os elementos sintáticos. O que é a sintaxe, hein? É a função dos termos na frase. Ok? Posso passar? Então assim, ó, a gente vai começar o nosso estudo de leitura, de compreensão leitora, para fazer de você um leitor competente, para fazer de você um leitor autônomo, a partir, primeiramente, desses 3 elementos. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar aqui com os fonológicos, certo? Olha esse poema aí de Manuel Bandeira. Eu comecei aqui com Manuel Bandeira e depois, logo logo vai ter Drummond, porque Manuel Bandeira é o segundo autor mais cobrado no Enem. Tá? Primeiro é Drummond, segundo, Manuel Bandeira. E nesse poema, aí nós temos apenas um fragmento dele, o poema se chama Os Sinos. Ele diz assim: sino de Belém, pelos que ainda vêm. Sino de Belém bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que lá vão. Sino da paixão bate bom, bom, bom. Sino do bom fim, por quem chora assim? Se a gente tivesse que analisar esse poema, qual era a estratégia de leitura que a gente usaria, certo? Você observa que esse poema explora a sonoridade, não é isso? Por exemplo, ó, pelos que ainda vêm, sino de Belém, bem, bem, bem. Então nós temos o em aí. Na segunda estrofe que nós temos aqui, nós temos o paixão, vão, bom, bom, bom. Então possivelmente a análise desse poema, a estratégia de leitura que eu vou ter que fazer, deve ser a partir dos recursos fonológicos, a partir do som. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem são os que vêm? Quem são os que vêm? De que cidade ele está falando aí? Belém, né? Quem é que nasceu em Belém? Muita gente, né? Nasceu em Belém, né? Belém do Pará? Não. Belém lá da Judéia, certo? 25 de dezembro é o aniversário dele. Para os cristãos, ele é a personagem principal, Jesus, né? Belém, nascimento, vem, nascimento, bem, bem, bem. Ok, então já sei que esse primeiro elemento, Belém, vem, bem, 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 essa sonoridade faz alusão aos que nascem, aos que chegam a este mundo. Observe que agora eu tenho o paixão, vão, bom, bom, bom. Nós temos aqui uma aparente oposição, né? Uma antítese entre os que vêm e os que vão. Se os que vêm são os que nascem, os que vão são os que? São os que morrem. Aí. Por isso que o som é diferente. Por isso que o som não pode ser o mesmo. Porque a chegada de uma criança traz uma emoção diferente da partida de uma pessoa, né? Então o toque é diferente. Então nesse poema, por meio da sonoridade, Manuel Bandeira faz referência aos que nascem, aos que chegam a este mundo e àqueles que se vão deste mundo. Ok? Olha esse outro poema aqui, ó, Trem de Alagoas, Ascenso Ferreira. Aqui nós temos 5 estrofes. Primeira estrofe temos assim, ó: o sino bate, o condutor apita o apito. Solta o trem de ferro um grito, põe-se logo a caminhar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Mergulham mucambos nos mangues molhados, moleques mulatos, vem vê-los passar. Adeus, adeus. Perceberam alguma coisa diferente na leitura aí a cada estrofe? O nome do poema é Trem de Alagoas. Na primeira estrofe você percebe que não há um ritmo claro, né? Definido. A gente não
percebe explicitamente a presença de um ritmo. Isso poderia sugerir o quê? Se esse poema caísse na prova de vocês? Trem parado na estação, não é isso? Na segunda estrofe, você percebe que ele cria um ritmo. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende. Parece que a locomotiva saiu, né? Ela está pegando velocidade, está entrando no ritmo, está acelerando. Depois, o número de sílabas métricas na terceira estrofe fica menor. Mergulham mucambos nos mangos molhados, moleques mulatos, vem vê-los passar. Perceba que vou danado pra cá tende, nós temos quantas sílabas métricas em cada verso? Vou danado pra cá tende. Nós temos 7 sílabas métricas. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês muito importante. Quando um verso tem apenas 7 sílabas métricas, nós dizemos que ocorreu o quê? Redondilha maior ou menor? Lembram? Redondilha maior. Note aí, por gentileza, tá? Redondilha maior. Essa informação aparece em prova, tá? Redondilha maior. O que é isso? Versos com 7 sílabas métricas. Redondilha maior, versos com 7 sílabas métricas. É o que acontece na segunda estrofe. Vou danado pra cá tem. Só um detalhe, quando você faz a contagem de sílabas métricas, tá? Você só conta até a última sílaba tônica. Por isso que a gente não está contando a última sílaba, porque ela é átona. Eu só vou até a última sílaba tônica, tá? Sílaba métrica é diferente de sílaba gramatical. Vou danado pra cá tem, vou danado pra cá tem. 7 sílabas, maior. Agora, a partir do momento em que o trem, a locomotiva, adquire mais velocidade, o número de sílabas métricas diminui. E na terceira estrofe aí, a gente vai ter 5 sílabas métricas. Isso se chama redondilha menor. Note aí, por gentileza, redondilha menor. Você já anotou redondilha maior, tá? Agora você anota redondilha menor. O que é uma redondilha menor? São versos com 5 sílabas métricas. Redondilha menor, versos com 5 sílabas métricas. Estou pedindo para você anotar isso porque às vezes tem prova que diz assim: o poema anterior marcado por redondilha maior, e aí não era menor, ou vice-versa. E a questão era fácil, mas parece difícil. Seria difícil, mas não vai ser mais. Ok? Redondilha maior, versos com 7 sílabas métricas. Redondilha menor, versos com 5 sílabas métricas. Ok? E aí acelera. Mergulha mucambos, os mangos molhados. E a última estrofe aí, tem 2 palavrinhas, adeus, uma interjeição, que vão simular o quê? O barulho do trem, né? O apito do trem. Adeus, adeus. Como se chama? Qual é a figura usada para imitação de som? O som que tenta imitar algo, tipo din-dom, tibum, atim, onomatopeia. Certo? Então, no final ali nós temos uma onomatopeia, que é uma tentativa de imitação de som. Ok? Observe nesses 2 poemas, a nossa leitura se baseou quase que exclusivamente a partir de quê? Dos recursos fonológicos. Fiquem atentos, tá? Agora é o seguinte, eu grifei aqui algumas palavrinhas nesse poema, vou-me embora para Passárgada, e esse poema é interessante, ele é muito emblemático. Manuel Bandeira de novo, segundo o autor mais cobrado no Enem. Vocês sabem qual é o contexto desse poema aqui? Imagina só, o ano é 1904, há 113 anos. Manuel Bandeira tinha 18 anos. Quando você tem 18 anos, parece que a vida é um convite, né? Você consegue pensar em tudo, menos em morte. A vida sinaliza, chama. Final de semana passa a ser altamente cobiçado durante a semana. Mas Manuel Bandeira descobriu que estava com tuberculose. E naquela época, a tuberculose matava. Não que hoje não mate, mas hoje tem bem mais recursos para você tratar. Mas naquela época, saber que estava com tuberculose era quase que uma sentença de morte. Podia comprar o caixão. E ele, como outros, ficou muito triste. Ele se viu naquele instante sem amigos,
porque os amigos se afastam, ninguém queria ficar perto de um tuberculoso. Sem amores, quem ia querer namorar um tuberculoso? Ele se viu sozinho. Nessa sua angústia, nessa sua crise existencial, ele escreve alguns poemas em que o escapismo está presente. O que é o escapismo? É essa fuga da realidade, né? Alguns fogem da realidade negando a realidade, dizendo que é mentira. Alguns fogem da realidade por meio do álcool. Tem gente que bebe para esquecer, inclusive para esquecer que está bêbado, né? Ah, professor, sou eu. Não é você não, certo? Tem gente que se escapa nas drogas. Mas o Manuel Bandeira, ele criou o seu escapismo a partir da poesia. Você observa aqui em Vou-me embora para Passárgada, que ele vai criar um outro lugar, um outro tempo. É uma fuga do aqui e do agora. Esse poema é bem grande, mas é muito bacana, ele cai bastante em prova. Se você puder, depois dê uma olhadinha nele, você consegue encontrá-lo na internet bem fácil. Mas aqui no fragmento que nós temos, ele diz assim, ó: vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Olha o motivo de ele querer ir embora. Quem está contente não quer ir embora. Você planejou um final de semana com os amigos numa casa de praia. Está tudo bem, você quer ficar. Só vai querer ir embora se não está legal. Por isso que ele quer ir embora. Observe, eu grifei algumas palavrinhas aí. O lá e o aqui. O lá e o aqui são dois advérbios de lugar, né? O aqui é onde se encontra o eu lírico. E o lá é onde o eu lírico gostaria de estar. O aqui seria o eu lírico sem amigos. O aqui seria o eu lírico sem amores. O aqui seria o eu lírico doente, solitário e triste. E o lá ele não só tem amigos, mas ele tem por amigo o rei. Lá ele não só tem os amores, mas ele vai ter o amor que ele quiser na cama que ele escolher. Na verdade, isso aqui nada mais é do que o desejo de um jovem de 18 anos de idade de escapar da terrível doença que já havia matado em anos anteriores grandes escritores como Castro Alves, que morreu de tuberculose aos 24 anos de idade, Cruz e Souza, a mulher de Cruz e Souza, os filhos de Cruz e Souza, 4, né? Isso aqui era um desejo dele de escapar. A tuberculose, tá? Só para finalizar aqui, não o matou, ele viveu mais de 80 anos, mas sempre naquela dúvida se ela voltaria ou não. Um dia ele escreve um poema chamado Consoada, e nesse poema ele prepara uma mesa. Consoada é uma ceia de Natal, e nesse poema ele prepara uma mesa para 2 pessoas. Ele não tinha mulher e não tinha filhos. Essa pessoa que ele esperava era a morte, porque sem pai, sem mãe, sem irmãos, ele não esperava nada além da morte, que demorou a chegar. Nesse poema aqui, um trechinho do fragmento de Carlos Drummond de Andrade, chamado Mãos Dadas. Detalhe, Drummond é o primeiro autor mais cobrado no Enem. Nós lemos o seguinte, só um fragmento: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos. Taciturnos quer dizer calados, silenciosos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. O que Drummond está propondo nessa poesia aqui? Ela tem 2 estrofes. Na segunda estrofe ele continua com a mesma ideia. A mesma ideia se mantém em todo o poema. Qual é a ideia central desse poema aqui? Mãos dadas. Solidariedade, né? Ele está falando do tipo de sociedade que nós devemos ser. Uma sociedade que caminha na mesma direção. Uma sociedade que caminha para o bem de toda a sociedade. Isso só vai acontecer se a gente estiver de mãos dadas. E a gente só dá as mãos a alguém se a gente estiver de bem com essa pessoa, né? Casal quando briga, solta logo a mão, né? É um na frente e outro atrás. Você quer saber quem é que manda na relação? É quem vai na frente, viu? Observe a partir de agora, certo? Quem vai na frente é quem manda, o outro vai sendo puxado, né? Então assim, se eu estou de mãos dadas, é porque eu estou bem. Alguém se vendo aí, né?
Bom, de mãos dadas, sem briga, né? Ou disfarce, né? Porque o povo gosta de ver o casal brigando, sabia, para falar. Olha só, alguém pode se perguntar assim, professor, se o Drummond está sugerindo uma sociedade que todo mundo é igual, todo mundo caminha junto, sem corrupção, porque corrupção acaba com o Brasil, né? Corrupção gera violência, corrupção deixa crianças com fome. Se ele propõe uma sociedade viável, por que ele começa o poema negando? Parou para perceber aí, ó? Ele começa o poema com uma negação, com um advérbio de negação. Não serei, não cantarei. O professor então quer dizer que na análise desse poema, ele quer que a sociedade seja perfeita, ideal, mas ele se exime disso, ele se exclui, ele fica de fora. É assim? Não. A gente vai fazer agora uma análise morfológica, tá? A palavra não, que começa o primeiro verso, é um advérbio de negação. Serei é um verbo no futuro. Cantarei é um verbo no futuro. Então pergunto a você, ó, o que ele nega é a ação ou o futuro? Nas duas ocorrências do não, ocorre um verbo no futuro. Não serei, não cantarei. Então o que ele nega, repito, é a ação ou o futuro? O futuro, certo? Por que ele nega o futuro? Ele deixa bem claro que o que interessa para ele é o presente. No penúltimo verso ele diz assim, o presente é tão grande. Por que o presente é grande? Porque se a gente viver 100 anos, a gente vive 100 anos no presente. Alguém pode ter 100 anos, mas ela não viveu no passado nem no futuro, sempre viveu no presente. O passado são apenas as lembranças, e o futuro são apenas os sonhos, que alimentam a gente, né? Por isso que a gente tem que sonhar. Se a gente não sonhasse, a gente não estaria aqui em pleno domingo à tarde, não é não? Um dia eu tive aí como vocês, viu? Fui aluno de escola pública a vida toda, certo? E vi como estudar faz diferença. Por isso, continue acreditando, viu? Faz diferença. Ok? Então assim, ó, nesse poema, a nossa análise é morfológica, mostrando que o que ele nega não é a ação, mas o futuro. O que tem que ser feito quando? Hoje, certo? Se tem alguém precisando de um abraço, dê hoje, certo? Torture hoje não, que amanhã você pode conseguir o que você quis, viu? Né? Não, eu queria só fazer raiva mesmo, né? Conseguiu, cuidado, viu? Dê as mãos aí. Esse outro poema de Drummond, Quadrilha, muito conhecido, aparentemente tolo, né? Aparentemente poema infantil, mas é um poema cuja análise se dá pela sintaxe. E aí a gente entra agora no nosso terceiro elemento de análise de texto, nosso terceiro procedimento de leitura, que é o aspecto sintático. Ok? Conhece esse poema? Conhece? Quadrilha? O que é uma quadrilha? Aqui no Ceará, lá no Rio é outra coisa, né? Sou do Rio, calma, certo? Quadrilha no Nordeste, o que é? Tem Caruaru, tem Campina Grande. Campina Grande é um mês de junho todinho, né? Festa junina, quadrilha, né? Que se caracteriza pelo quê? Quem brincou quadrilha já? Troca de pares, né? Aí, troca de pares. Anarriê, né? Anarrantu. Você sabe por que tem esses nomes? Eu nunca dancei uma quadrilha. Meu pai não deixava, não. Não sei por que ele não deixava, mas não deixava. A quadrilha vem lá da França. Quadrilha, que se popularizou no Nordeste, era uma dança típica da nobreza, que desceu as escadarias do palácio e chegou até nós. No final ocorre o quê? Tem a noiva e o noivo. Ocorre o quê? Casamento. Quando o casamento acontece, a dança termina. Certo? Esse entendimento vai ser importante para a gente ler esse poema Quadrilha. Esse poema tem 2 estrofes. João amava Teresa, lemos assim: que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. E aí? A Lili não amava ninguém, foi a única que casou, né?
Professor, acho que eu estou entendendo. A gente chama uma pessoa e tal, se entrega e tal, e no final... Aí, rapaz, né? Né? Minha irmã namorou 9 anos um cara, casou, depois terminou, em menos de um ano casou com outro. Vai entender, né? Isso que é porque o primeiro bebia, o segundo, ela que comprava a bebida dele, né? Vai entender, né? Coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Aí. Mas se você observar uma coisa aqui, ó, a gente está vendo o aspecto sintático dessa poesia, né? A primeira estrofe é marcada por orações subordinadas. Se você gosta de gramática, esse pronome que aparece aí, tá? Que amava, que amava, que amava, que amava, é um pronome relativo. Um pouquinho de gramática. O pronome relativo inicia a oração subordinada. Todo pronome relativo, o que? Professor, como é que eu faço para identificar o que como pronome relativo? Como é que eu faço? É só trocar o que por o qual ou a qual. Quando você troca o que por o qual, o que por a qual, ele é pronome relativo. E quando ele é pronome relativo, ele inicia a oração subordinada. Você percebe que a primeira estrofe é toda marcada por oração subordinada. Qual é a outra palavrinha que se repete, hein? Além do que? Nessa estrofe? Amava. Amava é o verbo amar, conjugado no pretérito imperfeito, ó, imperfeito, certo? O que causa subordinação aí? O amor, né? O amor subordina. Por isso que você não entende, né? Como é que a sua irmã, seu irmão, sua amiga, né? Certo? Se submete a tanta coisa. Você sabe quem é que manda numa relação? Quem ama menos. Porque quem ama menos não tem medo de perder. Quem ama mais se subordina mais. E aguenta 1 milhão de coisas que quem não ama nunca vai entender, né? Por isso, ó, que essa primeira estrofe é marcada por subordinação. Sintaticamente, o que assinala isso. Mas o verbo amar é a causa dessa subordinação. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O amor aconteceu na primeira estrofe? Aconteceu? Aconteceu ou não? Não. Por quê? Porque a Lili não amava ninguém, né? E aí, como a Lili não amava ninguém, ela quebrou um aparente ciclo que existia. Na segunda estrofe, você observa que a vida segue em separado, né? Na segunda estrofe, você observa que a vida segue individualmente. A segunda estrofe é quase toda marcada por orações coordenadas. O que é uma oração coordenada? Você lembra? É uma oração independente. O que é uma oração independente? É aquela que não exerce subordinação em relação a outra. Por que Drummond tirou na segunda estrofe a subordinação? Porque não tem mais o amor. Entendeu? O amor que subordinava desapareceu. A vida agora segue o seu rumo, natural ou não. O que foi que aconteceu com o João? Foi para os Estados Unidos, né? Professor, toda vez que eu não amar, eu for para os Estados Unidos, eu vivo lá. Certo? Eu achar é bom, né? Ir para os Estados Unidos. Só que tem um detalhe, ó. Esse não é o único poema da literatura brasileira que fala que alguém foi para os Estados Unidos. Vamos considerar a época aqui, certo? Drummond é da segunda geração do modernismo brasileiro. Drummond é da geração de 1930. Ir para os Estados Unidos naquela época era tão fácil como é hoje? Não. Hoje tem voo Fortaleza, Miami, né? Vai na sexta e volta domingo, certo? Naquela época, parecia tão longe, certo? Que ir para os Estados Unidos era um tipo de fuga. Era quase como ir à lua. Então, ir para os Estados Unidos aqui significa o quê? Ó? Vou para um lugar bem longe, para ninguém saber. Ninguém saber o quê? Que a Tereza não me amava, né? E a Tereza foi para onde? Para o convento. Por que o convento? Porque ela não conseguiu casar. No Ceará tem um termo chamado vitalina. Não sei se ainda se usa vitalina, né? Vitalina ainda se usa, hein? Vitalina. Vitalina é a moça velha, né? Aquela que não quis ou não conseguiu casar. O pessoal fala, né? Mas lá no convento, ninguém vai falar porque uma freira não pode casar mesmo. Então não deixa de ser um tipo de fuga. Raimundo morreu de desastre, coitado.
Maria ficou para a tia. Ser tia é uma coisa, ficar para a tia é outra, bem diferente. Joaquim suicidou-se. Esse não soube lidar com seus dramas. E a Lili voltou, ó. Interessante que a Lili não amava ninguém e foi a única que casou. Ela casou com quem, hein, ó? J. Pinto Fernandes. O J é o nome, vocês concordam? Pinto Fernandes é o sobrenome. Por que será que Drummond omitiu o nome e deixou só o sobrenome? A gente tem que fazer esse tipo de análise. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Oi? É o nome? Olha aí. Agora vamos pensar o seguinte. Para que tipo de pessoa o sobrenome é mais importante que o nome? Rico ou pobre? Rico. Não é não? Rico. Geralmente quem faz questão do sobrenome é o rico. Falou do interior, né? Dependendo do interior, todo mundo se conhece, né? Você pode chegar lá e dizer, ó, sou o Agnello, filho da Digé, primo do Bajoca, do Zé Bicudo, sobrinho do Zé Velho, neto de Chico Teodato, né? Todo mundo, rapaz, filho da Agnello, filho da Digé, né? Rico não, rico é pelo sobrenome, né? Você sabe com quem você está falando? Tem gente que fala para o guarda, né? Diante do bafômetro. Tem gente que pensa que está fazendo exame de DNA, né? Ei, aqui não é DNA não, vê que é bafômetro. Sei não. Aí a pessoa diz o sobrenome. Porque somente para rico o sobrenome interessa. Vamos pensar uma coisa. Lili casou com um rico, não foi? Esse casamento foi por interesse? Lili é nome? Lili é nome? É não, Lili é apelido também, né? São dois anônimos que se casam. Um ignora totalmente o outro. J. Pinto Fernandes nem tinha entrado na história, ou seja, ele não está preocupado se a Lili o ama ou não. Ele só quer saber se a Lili quer casar ou não. É assim muito casamento moderno, por interesse. Agora, ela tem interesse na riqueza dele. Ele tem interesse em alguma coisa dela? Possivelmente em quê? Beleza e juventude. Por meio da sintaxe, a gente vai chegar a todas essas conclusões. Agora você observa uma coisa. Quando a Lili se casa, o poema termina. Como se a própria vida tivesse terminado. Porque se com amor o casamento já é difícil, você imagina? Sem ele. Essas são algumas interpretações que a gente pode fazer desse poema a partir dos elementos gramaticais que o Drummond vai nos dando. Ok? Avançando aqui, ó, a gente lê o seguinte. É relevante ressaltar que, além de localizar informações explícitas, na nossa leitura, tá, para a prova do Enem, dia 5, a gente vai ter que localizar informações explícitas, inferir informações implícitas. A gente vai já entrar no detalhe o que seria cada elemento desse aí, tá? E identificar o tema de um texto. É preciso distinguir também os fatos apresentados da opinião formulada acerca desses fatos nos diversos gêneros de texto. Então, olha só, a gente está indo agora para a segunda parte da nossa aula. Tá? Primeira parte a gente viu o quê? Quando eu for ler um poema, uma letra de música, por exemplo, ou um texto pequeno, eu posso considerar aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos. Agora a gente avança e a gente vai ver que são importantes informações explícitas, implícitas, identificação do tema de um texto e separar fatos de opinião em diversos gêneros textuais. Ok? Essa é a nossa segunda parte aí de leitura. Isso aí está na sua apostila, ó. Agora já está aí, tá? Na página 20, nós encontramos aí procedimento de leitura. Esse aí, letra A, foi o que eu chamei de 1 aqui. Localizar informações explícitas em um texto. O que é algo explícito? É algo ali escancarado, né? Bem visível, na superfície do texto. Tá? Aqui nós colocamos o seguinte, ó. Pode estar expresso literalmente no texto, pode vir manifesto por meio de uma paráfrase, isto é, dizer de outra maneira o que se leu. Resumindo, é aquilo que é latente, visível, que não exige uma análise mais profunda. Muita informação é explícita, viu? Olha essa informação explícita aí. Se tivesse mais escuro, a gente conseguiria enxergar melhor, mas dá para entender.
É um assento para obesos em estação de metrô em São Paulo. Além de colocar um assento mais largo, o que foi que eles fizeram lá no metrô de São Paulo? Mudaram a cor, não foi? Mudaram a cor. Lá nos ônibus urbanos de Recife, tem assento especial para obeso. Não sei se de Fortaleza já tem. Às vezes é só a plaquinha, né? Mas o banco é o mesmo, né? Lá não, é bem mais largo mesmo, só para uma pessoa. Isso é informação explícita. Tá? Nesse poema aqui, ó, que não tem na apostila de vocês, nós temos algumas informações explícitas de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é o autor desse texto aí, tá? E ele diz assim, ó, sobre cartas de amor. Não sei se você já mandou carta de amor. Hoje não se manda mais carta, né? Hoje é WhatsApp, hoje são redes sociais, né? Cada ano aí surge uma nova, ou mais de uma, né? Mas naquela época se mandavam cartas. E a mulher beijava a carta, né? E simulava uma lágrima na carta, né? E aquela lágrima borrava uma letra. Tinha um perfume ali, né? Só cheirava. Havia a expectativa de mandar a carta e a expectativa do retorno da carta, né? E as introduções geralmente eram assim: escreva essa carta para mandar notícias minhas e ao mesmo tempo saber das suas, né? E aí a carta continuava. Falando de carta de amor, certo? Depois que você escrevia, você documentava o sentimento, né? Isso é muito sério. A pessoa podia pegar a sua carta e ficar brincando com ela, mostrando para os outros, né? Fernando Pessoa, poeta português, dizia o seguinte, vamos ler aí, ó. Todas as cartas de amor são ridículas. Que é isso, Fernando? Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas? Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Ainda bem, né? Escreva, viu? Quem me der, ó, exteriorize e diga, vá lá, não tenha vergonha não. Ele quiser que venha. Não, vai lá. Você é besta, né? Ó, quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Fernando Pessoa, ele é muito explícito nesse poema, né? Você não precisa ir além, você não precisa mergulhar no texto. Você compreende todo o sentido dele a partir da sua superfície. E aqui, ó, nós temos pelo menos 4 informações explícitas. A primeira é a seguinte: o eu lírico afirma que todas as cartas de amor são ridículas. O romantismo foi uma escola literária que se pautou pela idealização, né? Idealização da pátria, idealização do índio, idealização da mulher. Agora um detalhe interessante é que Gonçalves Dias, que idealizou a pátria, era um maranhense que estava morando em Lisboa, Portugal. José de Alencar, o cearense que criou a Iracema, é um fortalezense que morava no Rio de Janeiro. E todos aqueles que teorizaram o amor, Fagundes Varela, por exemplo, Sousandre, de Casimiro de Abreu, eles não tiveram um amor real para viver. Aí você percebe o quê? Que a idealização está muito ligada ao fato de eu não conhecer, né? O pessoal diz que quando casa a outra pessoa muda. Não é que a outra pessoa muda, é o meu olhar que mudou. Se despiu da idealização e encarou a real. O outro é carne e osso, como eu, né? Por isso que é ridículo, entendeu? O amor, porque você não vê umas quantas coisas que o sentimento aparentemente cega, né? Só que o amor não cega, o amor faz você enxergar aquilo que os outros não conseguiram ver, né? Professor, foi para mim, né? Calma. O segundo ponto aí diz assim, ó: o eu lírico confessa que já escreveu carta de amor. Terceiro, o eu lírico afirma que quem nunca escreveu carta de amor é ridículo. O eu lírico afirma que suas lembranças sobre isso também são ridículas. Ou seja, nesse poema nós lidamos somente com informações explícitas. Deixa eu dar uma dica a você: não erre questão com informação explícita, certo?
Você sabia que no Enem, as questões fáceis valem mais? E as questões difíceis valem menos? Geralmente um texto que explora os explícitos trazem questões mais fáceis, que valem mais. Então, muita atenção. Aí na sua apostila, tá? Nós temos uma questão, a primeira, um pouquinho mais à frente, tá? Tem um texto aí chamado Namoro, de Luiz Fernando Veríssimo. Vejamos aqui, ó. Página 23. Vamos ler esse texto, tentar captar os explícitos e marcar a resposta correta. Se olhar para o gabarito, tá? O namoro. Quem está namorando, quem já namorou, quem está querendo namorar, certo? Vai se identificar aqui. O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Possivelmente ele leu Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa vem primeiro. Já morreu faz tempo, ele é do século XIX e Luiz Fernando Veríssimo ainda está vivo. Filho do Érico Veríssimo. Vocês dois no telefone, ó. Desliga você. Não, desliga você. 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 Então vamos desligar juntos. Tá. Conta até 3. 1, 2, 2,5. Ainda tinha um 2,75. Já tinha um quebradinho, né? Ridículo agora. Porque na hora não era não. Né? Hoje é ridículo, né? Mas na época não era não. Na hora nem os apelidos secretos que vocês tinham um para o outro, lembra? Eram ridículos. Ronron, Suzuka, Alcizanzão, né? Alcizanzão. Rapaz, Suru Suzuka, ó, Gongonha, Mamosa, Purupupuca. Aqueles apelidinhos que só vocês sabem, né? Vocês sabem até o contexto, né, que surgiu, né? Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras no sofá, olho no olho, dizendo: a dondonzeira ama o dondonzeiro. Ama. Mas os dondonzeiros amam a dondonzeira mais do que a dondonzeira ama o dondonzeiro. É muito besteira. Professor. Besteira não, é ridículo, porque faz parte, né, do namoro, né? Faz parte, né? Não. A dondonzeira ama o dondonzeiro mais do que etc, né? E entremeando o diálogo, longos beijos, profundos beijos, beijos mais do que de língua, beijo de amígdala aí. Como é que é isso, hein? Amígdala com amígdala, hein? Isso aqui é profundo, viu? Beijos catetéticos, tardes inteiras, confesso. Ridículo só porque nunca mais. Depois do ridículo, o melhor do namoro são as brigas. Quem diz que nunca com quem não quer nada, como quem não quer nada, arquitetou um encontro casual com a ex ou ex só para ver se ela ou ele está com alguém, ou para fingir que não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar um abono misterioso, querendo dizer que ela ou ele agora significa tão pouco que podem até ser amigos, está mentindo. Está mentindo. Sabe quando é que um casal está mentindo também? Quando termina: não, quero que você seja feliz, não quer nada, quer que se lasca, não? Não, quer que você seja feliz com o outro, quer nada, rapaz. Todo dia olha o Facebook do outro só para ver se está bem ou mal, né? Aí, ó. E quando a outra é mais feia, hein? Eita, aí que é bom. Aí, tá vendo, né? Tudo mentira, né? E melhor do que brigas são as reconciliações. Eita, que é bom também. Beijos ainda mais profundos, apelidos ainda mais lamentáveis, visto de longe. A gente brigava mesmo, era para se reconciliar depois, lembra? 8 entre 10 namorados transam pela primeira vez, fazendo as pazes. Não estou inventando, o IBGE tem as estatísticas. Mentira. Pensou. Tem gente querendo brigar hoje, né? Fazer as pazes. Né? Questão 1, ó. No texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado a quê? Resposta, letra C, né? Isso aí é uma informação explícita, certo? Essa questão é fácil, ela vale mais, ela vai pontuar melhor você no Enem, ok? Então, o primeiro ponto aí da nossa segunda parte da aula foi identificar as informações explícitas. Agora é o seguinte, voltando para a página 20, tá? Que a teoria está no começo, você tem a letra A.
B agora, B de bola, né? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O que é inferir? Aí tem um conceito na sua apostila, mas aqui nesse slide eu fiz uma síntese, tá? Diminuí. Inferência é um procedimento de leitura que exige a habilidade de o leitor deduzir informações subentendidas por trás das informações feitas. Inferir, aí é diferente, tá? Inferir é você deduzir. Inferir é você compreender o sentido mais profundo do texto. Para isso, eu vou precisar me concentrar um pouquinho mais, certo? A competência 7 do Enem, habilidade 23, cobra isso, inferência textual, tá? O que o autor quis dizer com isso? Aí as informações que interessam não estão mais na superfície do texto, mas nas entrelinhas. Então vamos lá. A inferência, ó, vai além do sentido literal da palavra, que é o sentido denotativo, não é isso? Qual é a diferença entre denotação e conotação? Denotação é o literal, real, e a conotação é o figurado, né? Por exemplo, os bombeiros capturaram uma cobra que media 8 metros. Esse termo cobra aí é denotativo ou conotativo? Denotativo, literal. Agora, se você disser, aquela cobra está falando mal de mim. Um amigo meu colocou um apelido da sogra dele de cascacu, que era a mistura de cascavel com surucucu, né? Duas cobras altamente peçonhentas. Não adianta nem para o médico, viu? Certo? Era a sogra dele, né? Então assim, aquela cobra está falando mal de mim. Então isso é figurado, é conotativo, certo? Então assim, quando eu vou inferir algo, eu vou além do sentido literal e vou observar o caráter polissêmico no contexto. O que é uma palavra polissêmica, hein? O que é um termo polissêmico? O que é polissemia? Poli quer dizer vários. Sema quer dizer sentido, significado. Ou seja, quando eu vou inferir o significado de uma palavra ou de uma expressão, eu vou considerar isso analisando o caráter polissêmico, que é nada mais, nada menos do que os vários sentidos que uma palavra pode ter. Vejamos aqui, ó. Caiu no Enem 2012. Não sei se alguém aqui fez esse Enem. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa, né? Observe que o termo rede social é um termo polissêmico, né? Tadinho, né, pai? Rapaz, não tem quem tire da minha cabeça que esse povo não é cearense. Não. Eu sou cearense, viu? Também. Bichinho tudo cearense aí, né? Tem um que furou a rede ali, o pé está atravessando, né? Rede social aí não é Facebook não, viu? Rede social aí não é Instagram, né? E por aí vai não. Rede social é uma rede para todo mundo, né? Então, se eu fizer qualquer inferência aqui, eu vou ter que levar em conta o caráter polissêmico, ou seja, os vários sentidos do termo rede social. Olha esse garoto aí, o Armandinho. O Armandinho tem caído muito em provas, viu? Ele surgiu por acaso lá em Santa Catarina e de repente se popularizou. Vendo o pôr do sol. Alguém chega e diz, quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Olha. Bufo, não? O que será que o autor da tirinha queria dizer com isso? Ó, tem gente, observe que quem perguntou quanto custa o pôr do sol é adulto, né? Ó. Tá de roupa social, possivelmente de terno. Eu posso inferir que está de terno, né? Sapato social, calça social. Geralmente esse tipo de gente tem dinheiro, né? Geralmente, certo? E esse tipo de gente que tem dinheiro acha que pode tudo, inclusive comprar o pôr do sol. Só que ele não está vendo, eu estou vendo o pôr do sol. Vendo aí, tanto eu posso entender como o verbo vender, como o gerúndio do verbo ver. Isso é polissemia. Quando eu inferir, eu tenho que levar em conta isso aí, tá? Ó, vamos fazer aqui outras inferências. Nós temos a imagem de uma mulher moderna. O que nós podemos inferir dessa imagem aí? Essa mulher moderna, ó, usa computador, paga conta, faz comida, limpa a casa, cuida do cachorro, estuda inglês. Ainda tem um menino chorando. Que o menino pode passar o dia com o pai, mas quando a mãe chega ele começa a chorar. Mãe, o pai. O menino chorando, inventando choro, né?
Mãe, sim, né? Só para ter carinho, né? O menino, essa mulher moderna aí, certo? O que nós podemos inferir? Que a mulher, ela acumulou funções, não é isso? Quem é mãe aqui sabe. Pode ser gerente de uma multinacional, mas em casa é mãe, não? Tem um terceiro tempo às vezes em casa. A mulher moderna não consegue ainda substituir funções, mas acumular funções. Porque o menino é dela, não? É dele também, mas se ele não cuidar, vai deixar. Não, cuide de você, né? Não, cuide de você. Né? O que nós podemos inferir aí, ó? Um está mandando um beijo para o outro por meio das redes sociais. Aí a gente vê que cada vez mais as relações vão se tornando virtuais, né? Cada vez a gente se comunica menos de verdade. Detalhe interessante, se você observar, WhatsApp, que eu acho que todo mundo aqui tem WhatsApp, não tem? Tem, né? Tem. Hoje em dia alguém já pede teu WhatsApp, né? Pergunta nem se você tem, porque tem, né? Observe que o WhatsApp ele faz a gente acreditar que todas as pessoas que nos interessam não estão ali. Já percebeu isso? Vai todo mundo para a casa da avó, final de semana. Mas todas as pessoas que me interessam não estão ali, porque está todo mundo com o WhatsApp. O WhatsApp, as redes sociais estão separando as pessoas em vez de unir. Tá? Até mesmo aquela pessoa com quem eu converso pelo WhatsApp, se estivesse do meu lado, deixaria de importar porque eu iria bater papo com outro que não está ali. Certo? Qual é a diferença entre polissemia e ambiguidade? Excelente pergunta. A polissemia gera mais de um sentido, sem prejudicar a clareza. Certo? Não prejudica a clareza. A ambiguidade prejudica a clareza. A ambiguidade prejudica a compreensão. Por exemplo, ó, eu peguei uma redação, um texto narrativo, em que o aluno dizia assim: a água do rio era limpa, possibilitando a visão dos peixes. De novo, a água do rio era limpa, possibilitando a visão dos peixes. Aí eu fiquei na dúvida, é o peixe que vai ver melhor ou é a gente que vai ver melhor o peixe? Entendeu? Então a ambiguidade, ela gera duplo sentido e falta de clareza. A polissemia não gera falta de clareza. Ambiguidade, de novo, ó, vi o incêndio do prédio. Eu estava no prédio enquanto ele pegava fogo, eu estava em algum lugar vendo o prédio pegar fogo, ou eu estava no prédio vendo algo pegar fogo. Outro caso de ambiguidade, quando alguém diz assim: o guarda deteve o bandido em sua casa. Casa de quem? Do bandido ou do guarda? Certo? Ó, olha esse pequeno texto aqui, ó. O namorado propõe à sua amada: vou dar uma chegada no mar. Ela responde: ou no bar. O que nós podemos inferir aí, ó? Nós temos duas palavrinhas que têm uma semelhança sonora, né? Mar e bar. Nesse caso, a gente vai aplicar aí a fonologia e a morfologia. Mar e bar. O que nós podemos inferir? Que ela, no caso, ela entendeu que ele está usando o mar somente como um pretexto para ir ao bar. Ok? Vamos aí, detalhe. Tem essa imagem aí, ó. Isso é um quadro de Edgar Degas. Edgar Degas sempre é um pintor francês. Ele fez quadros de pessoas como se elas não estivessem olhando para o pintor. Ele pintava como se a pessoa fosse flagrada, entendeu? Tipo aquela foto despercebida, né? Aí tem duas pessoas. Quando eu for inferir qualquer coisa, tá? Eu não posso inferir além do que é possível inferir, porque senão eu erro. Certo? Por exemplo, eu posso inferir que esses dois são um casal brigado? Posso inferir isso? Só porque alguém está do seu lado é casal? Forma casal? Não. Certo? Então eu coloquei essa imagem aí, porque às vezes na análise de um texto, a gente infere além do que é possível, além do que o texto permite. Agora, o que eu posso inferir? O nome do quadro é absinto. E ela está tomando absinto. Ó. Absinto é uma bebida cujo teor alcoólico é muito forte. Até onde eu sei, no Brasil é proibido. Absinto. Bebida meio verde, né? Meio esverdeada. É mais ou menos assim, tomou, morreu. É quase isso. Certo? Ela está muito triste. Isso dá para inferir. Agora, o que a levou a um bar
para tomar absinto? Aí eu não sei. Nem sei também se esse cara a conhece ou se eles têm alguma relação de afeto ou de desafeto. Ok? Ó, aí na sua apostila, certo? Na página 23, nós temos a segunda questão. Vamos ver a segunda questão. Texto aí de Leonardo Boff. Grande teólogo católico. Página 23, ó. Leonardo Boff diz assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Bacana essa análise aqui, né? Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Ele quer dizer o que aqui, ó? Que as experiências são individuais, né? Eu posso estar olhando para o mesmo ponto e vendo coisas diferentes. Isso vai levar em consideração a minha maturidade, né? Certo? Principalmente a minha maturidade. Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer, como alguém vive com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Aí, com base no que Leonardo Boff está dizendo, a gente entende que se relacionar é compreender o outro. Compreender por que age assim, por exemplo, né? Por que aquela pessoa é tão grosseira, por exemplo. Aí quando você vai ver o histórico de vida, você percebe que, direto ou indiretamente, ela foi preparada para aquilo. E é uma pessoa que precisa de carinho, porque nunca teve. Certo? Ó, qual a diferença entre morfologia e etimologia? A morfologia estuda as classes de palavras. As que variam e as que não variam, né? Substantivo, adjetivo, numeral, advérbio e por aí vai. E a etimologia estuda a origem das palavras. A origem das palavras. Certo? Por exemplo, ó, a palavra peão, que é sinônimo de trabalhador que ganha pouco numa fábrica, né? Vem da onde? Vem de pé. Lá na Roma antiga, aqueles que andavam a pé eram os pedones, pobres, porque não tinham dinheiro nem para um cavalo, para uma charrete, para uma carruagem. Com o tempo, esse termo virou sinônimo de quem ganha pouco, daí o termo peão. Palavra pinico, por exemplo, certo? Pinico. No passado se usava muito pinico, né, no interior, né? Hoje tem suíte, né? Aí você tem um banheiro dentro do quarto. Mas a palavra pinico, ela vem de pênis, literalmente de pênis, certo? Isso é etimologia, é a origem das palavras. Vamos lá. Questão 2, ó. Página 23. A expressão com os olhos que tem no primeiro parágrafo tem o sentido de... Minutinho aí para você dar uma olhada. Resposta letra C? Letra C, né? Então assim, ó, por que é individualizar a leitura? Porque o texto diz que cada um lê a partir da sua maturidade, da sua experiência, do seu conhecimento de mundo. Cada um lê de acordo com os pés que pisam, com os olhos que tem. Por isso que a resposta é a letra C. Na sequência aí nós temos o seguinte, ó, voltando ainda à página 20, né? Que a teoria está no começo. Terceiro ponto, ó. Tem a ver com inferir, né? Inferir uma informação implícita. Aí sobre implícito a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Ó, no final eu vou ler isso aqui, viu? No final. As informações implícitas no texto são aquelas que não estão presentes claramente na base textual,
mas podem ser construídas pelo leitor por meio da realização de inferências que as marcas do texto permitem. Vejamos aqui, ó. Falando de implícitos, o que é um implícito, hein? É aquilo que está nas entrelinhas, certo? Eu peguei essa frase de Clarice Lispector, escritora muito querida, né, da geração de 45, enigmática. Já ouviram falar que aquilo que ela escreve é hermético? Hermético? O que é hermético? Hermético é difícil. Quando se fala que a literatura dela é hermética, é porque é difícil de compreender, certo? Por quê? Porque a Clarice Lispector, quando ela escreve, ela não tem começo, nem meio, nem fim. Quando você lê Raquel de Queiroz, por exemplo, o 15, certo? Memorial de Maria Moura, ou As Três Marias, você percebe que a história tem começo, meio e fim. Com Clarice, não existe isso. Por quê? Porque a Clarice entra na mente do personagem, mergulha, certo? Vasculha o sentimento do personagem, e aí a história segue a partir das emoções do personagem, do sentimento do personagem, da história de vida do personagem. Por isso que ela avança, ela recua, tá? E isso faz dela uma escritora difícil, enigmática. Ela dizia que ela era um mistério para ela mesma, Clarice Lispector. Essa ucraniana que foi naturalizada brasileira durante o governo de Getúlio Vargas. Mas falando dos implícitos, ela diz assim, ó: mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. O melhor ainda não foi escrito, o melhor está nas entrelinhas. Ou seja, Clarice Lispector já reconhecia que existe muita informação naquilo que não foi dito. Olha aí. Olha uma informação implícita aqui, ó. Essa pessoa aí estava esperando o quê? Pelo homem perfeito. Ela morreu, né? Né? Eu vou esperar mais não, né? Dizem que o Brasil é o país de contrastes. É muita mulher com traste, né? Com traste, né? Sou eu. Quer esperar pelo homem perfeito? Observe aí, ó. Tem um erro de escrita aí, ó. Olha a palavra homem. Palavra homem. Termina com N ou com M no final? É para ser M, né? Ou seja, não é perfeito nem na escrita, nem no nome, né? Ei, deixa eu dar uma dica a você. Procure o homem perfeito não, viu? Você pode achar. Homem perfeito é chato. Diz que vai ligar e liga. Não é não? Bom é aquele que diz que vai ligar e não liga. Nossa, não ligou aí. Já tem assunto com uma amiga, né? Não, aquele que, homem perfeito, ele marca de chegar 8 horas da noite no sábado. 10 para 8 está lá conversando com seu pai ou com sua mãe, né? Porque o brasileiro, ele tem outro fuso horário, né? Ele marca 8 para sair 10, né? Entendeu? Você nem tomou banho ainda, vai fazer o cabelo, o cara já está lá, conversando com a tua mãe. Nem queria isso, né? Ó, olha as duas cobrinhas aí conversando. A tirinha aí do Luiz Fernando Veríssimo. Flecha, você é machista? Para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta, aliás, típica, né? Eu pergunto a você, dá para inferir que ele é machista, dá? Dá, né? Ele disse que não tem nenhuma diferença entre os sexos. No entanto, essa pergunta é típica de quem? De mulher, né? Ou seja, está implícito aí, está nas entrelinhas que ele é machista. Ó, quando se trata de informações implícitas, certo? Pessoal, isso aqui eu vou querer ou que você copie ou tire foto. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Vou até deixar os dois aqui já, ó. Quando se trata de informações implícitas, existem dois tipos de implícitos, tá? Isso aqui não tem no material de vocês. O primeiro implícito é o pressuposto. O segundo é o subentendido, tá? Pressuposto e subentendido. O que é o pressuposto? O sentido decorre da lógica apresentada por algumas palavras e ou expressões contidas no texto. A informação depreendida é indiscutível, pois é sempre verdadeira. Por que é importante saber isso? Porque o Enem diz assim, ó: com base na leitura do texto anterior, pressupõe-se que.
Ou, com base na leitura do texto anterior, subentende-se que. Se a pergunta é pressupõe-se, o que o Enem espera que você encontre ali? Uma informação que seja indiscutível, certo? Obrigado. Uma informação que seja indiscutível. E essa informação indiscutível, eu vou retirar da onde? Daquilo que está explícito no texto, certo? Daquilo que está explícito no texto. Já o subentendido, ó, são as insinuações não marcadas linguisticamente. Porque o pressuposto é marcado linguisticamente. Tem alguma palavra ali que vai me dar o pressuposto. A gente vai já ver exemplo, tá? O autor dá a entender, mas não garante explicitamente. As depreensões são discutíveis. Então vamos lá. O que é um pressuposto? É uma informação que eu capto daquilo que está explícito no texto. É uma informação indiscutível, 100% verdadeira. Ok? O pressuposto é 100% verdadeiro. Já o subentendido é apenas uma insinuação. Pode ser que eu entendi errado ou não quis dizer isso, entendeu? Só deixou subentendido. Quer um exemplo? Alguém pergunta se você já tem programa para sábado à noite. Começa a falar de um filme ou de uma festa. Diz que tem que estar com 2 ingressos, né? Ou seja, ela não convidou, né? Diretamente, mas está insinuando o quê, né? Certo? Que vai convidar, né? Que está... Quer que eu desenhe, né? Não, já disse tudo, ó, né? Não, certo? Isso é insinuação. Ó, qual é o pressuposto que nós temos aqui, ó? Betinho, se aprontar de novo, vai levar outra surra. Não sei onde aprendeu a ser tão estúpido. Nós temos aí, ó, 2 pressupostos. Primeiro, ele já aprontou uma vez. Dá para dizer isso? Dá? Dá, né? Por quê? Porque aí diz que ele aprontou, vai aprontar de novo, né? Ó. Se ele vai aprontar de novo, é porque ele já aprontou uma vez. Isso é um primeiro pressuposto. Segundo, ele já apanhou uma vez, não já? Já, porque aí está dizendo o quê? Que ele vai levar outra surra. Percebeu? Não é difícil não captar os pressupostos, né? Os pressupostos, eles são sempre verdadeiros porque são marcados linguisticamente. Agora um subentendido aqui, ó. Olga, o viking aí, né? E a sua esposa. O que acharam aí desse café da manhã? Café, né? Sim, acho que é. O que você faria, hein? Tipo assim, meu filho, não estou perguntando se tem café aqui dentro não, né? Eu sei que tem, eu que fiz, né? Perguntando se você quer, né? Só que ela não disse, você quer café, né? O H aí, o viking, certo? O H, o viking, ele, como ela não perguntou, você quer café? Mas ela só disse café, só o substantivo, ele subentendeu aí que ela está perguntando o conteúdo do bule, né? Sim, acho que é, né? Ou seja, o subentendido é apenas uma insinuação. Vejamos aqui outros exemplos, ó. O que pressupõe as frases abaixo? Nós temos 5 aí. Na primeira frase, nós lemos assim, ó. Ele parou de comer carne. Qual é o pressuposto? Se ele parou de comer carne é porque ele comia. Isso é verdadeiro, né? Ou então a frase é falsa. Agora, se ele parou de comer carne é porque ele comia. Meu ex-marido chegou. Qual é o pressuposto aí? Que ele saiu, não. Ele pode ter chegado sem ter saído. Digamos que ele mora em outra casa, né? Está no restaurante, tu está no restaurante. Aí, de repente, a pessoa chega, depois de 5 anos que você encontra. Ixi, o ex-marido chegou. Não presta mais não. Vai embora, né? Certo? Se vai embora é porque ainda gosta, viu? Né? Meu ex-marido chegou. Qual é o pressuposto aí? É que já foi casada. Só tem ex-marido quem já foi casado, não é não? Esse é o pressuposto, entendeu? Letra C. Nunca mais ele fumou. Qual é o pressuposto? Fuma, ou fumava, né? Letra D. Desde que ela mudou de casa, nunca mais ele a viu. Qual é o pressuposto? Costumavam se ver. Costumavam se ver, né? Letra E. Maria está bonita hoje. Se alguém disser assim, você está tão bonita hoje, né? Aí é só hoje, né?
né? Ou seja, não costuma ser bonita, né? Isso não é elogio, né? Ó, você está tão bonita hoje, né? Isso não é elogio não, tá? Certo? Ó, você está muito linda hoje, muito mais do que é, né? Aí sim. Pressuposto é sempre verdadeiro. Agora o subentendido, ó. O que subentendem as frases abaixo? Letra A. Quando sair de casa, não se esqueça de levar um casaco. Para quê? Qual é a insinuação aí? Vai estar frio, né? Mas não disse, né? Não disse. Eu vou insinuar que a pessoa quis dizer isso, né? Letra B. Estou de carro, você vai a pé para casa agora? Ó. 10 da noite, está na parada de ônibus, né? Certo? Passando duas pessoas de moto suspeitas ali. Não tem um ateu que não reza, né não? Ah, meu Deus. Ah, foi o celular, já foi. Já estou pagando ainda, né? Certo? A pior parte é essa, ainda está pagando, né? A pessoa vai e leva. Subentendido. Letra C, ó, estou com a garganta seca de tanto falar. Subentende-se o quê? Que a pessoa quer água, né? Ou que ela quer parar de falar. Vocês perceberam a diferença entre o pressuposto e o subentendido? Pressuposto é sempre verdadeiro, é indiscutível, não tem como dar errado. Subentendido é uma insinuação por trás de uma informação feita, tá? Vamos aí à nossa apostila, ó, página 23, questão 3, texto Canguru de Milor Fernandes. Vejamos aqui esse texto. Canguru. Todo mundo sabe, será? Que canguru vem de uma língua nativa australiana e quer dizer eu não sei. Segundo a lenda, o capitão Cook, explorador da Austrália, ao ver aquele estranho animal dando saltos de mais de 2 metros de altura, perguntou a um nativo como se chamava o dito. O nativo respondeu, guguidi, né? Em língua local, ganguru, eu não sei. Desconfiado que sou dessas divertidas origens, pesquisei alguns dicionários etimológicos. Olha a etimologia que alguém perguntou aqui, né? A origem das palavras. Em nenhum dicionário se fala nisso. Só no Aurélio, nossa pequena Bíblia. Numa outra versão, definição precisa encontrei, como quase sempre, em partridge, canguru, wallaby. As palavras canga e walla, significando saltar e pular, são acompanhadas pelos sufixos ro e bai, 2 sons aborígenes da Austrália, significando quadrúpedes. Portanto, quadrúpedes puladores e quadrúpedes saltadores. Quando comuniquei a descoberta a Paulo Ronay, notável linguista e grande amigo de Aurélio Buarque de Holanda, Paulo gostou de saber da origem real do nome canguru, mas acrescentou, que pena, a outra versão é muito mais bonitinha. Também acho. Vamos lá, ó. Pode-se inferir do texto o quê? Dá um minutinho para você dar uma olhada. Qual a inferência que a gente faz desse texto? Posso dizer? B de bola? Os dicionários etimológicos guardam a origem das palavras. É isso que a gente vai inferir. Porque todo o texto gira em torno do significado da palavra canguru, que ele foi encontrar onde? No dicionário etimológico. Que é o quê? Aquele que diz a origem das palavras. Estamos quase finalizando, são 5 questões. E aí, o nosso quarto ponto aqui, tá? Diz assim, ó. Identificar o tema de um texto, certo? Identificar o tema de um texto vai ser muito importante também para a redação, viu? Certo? Ó, não sei se vocês fizeram o último Enem, mas o último Enem tinha como tema caminhos para combater a intolerância religiosa. Teve gente que não entendeu o tema e falou de religião somente, ou falou só de intolerância. Teve gente que disse que o Brasil não tinha intolerância religiosa, certo? Deixa eu lhe dar uma dica. Você está dizendo que tem, porque tem. Certo? Não vai discordar não, eu vou bater de frente com o sistema, né? Eu vou fazer diferente, eu vou na contramão,
Na contramão, então vai ter uma nota na contramão também, né? Não pode fazer isso não, certo? Então identificar o tema de um texto, que é a ideia central, isso é muito importante. Vamos aqui à questão 4, tá? Vamos à questão 4. Tentar identificar o tema desse poema aí de Cecília Meirelles. Só um detalhe, para você compreender um pouquinho mais a Cecília, tá certo? Ela teve uma vida muito marcada por perdas. Você acha que a sua vida é difícil? Deve ser, não sei. Mas a vida dela, talvez foi um pouquinho mais. Vou dizer por quê, Antes de nascer, ela perdeu o pai. Ela nasceu e nunca conheceu o pai. Antes de fazer 3 anos, ela perdeu a mãe. Foi criada pela avó. Os 3 irmãos morreram. Ela cresceu só. E o primeiro marido se matou. E aos 30 anos de idade, ela levou um fora do Fernando Pessoa, lá em Lisboa. Sacanagem, né? Ele marcou de jantar com ela, ela se arrumou todinha, se produziu todinha, e ele não apareceu. Sacanagem, né? Desmarcar é uma coisa, mas nem aparecer, né? Fez você sair de casa, né? Muita coisa que ela escreve tem esse tom meio simbolista, certo? Meio triste às vezes também, tá? Aqui ela está falando sobre o quê? Vamos identificar o tema, Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdido a minha face? Agora está muito mais fácil tirar foto do que antes, né? Mas daqui a umas décadas, quando você olhar a sua foto de hoje, que você tirou hoje, você vai ver que tem muita diferença, né? Tem muita diferença, né? Olha umas fotos minhas do exército, não tinha umas entradinhas aqui que hoje tem, entendeu? Beleza? E as fotos vão mostrando que a gente vai mudando, né? Não é só a parte externa não, é a cabeça também muda, né? A gente já não gosta mais de umas quantas coisas que antes faziam sentido, né? Algumas coisas que antes eram a razão da nossa vida, agora não faz o menor sentido, porque a cabeça também muda. E aqui, qual é o tema do texto? Qual é o tema central do texto? Ela se olha no espelho e não se vê. Letra A? Letra A diz assim, né? A consciência súbita sobre o envelhecimento. Interessante que a gente não vê que está envelhecendo, né? São os outros que veem, né? Os outros que não convivem com a gente, né? Parente que mora longe, depois de sei quantos anos vai ver, nossa, é só apontando defeito, a gente está careca, mas está barrigudo, tá... só apontando defeito. Para com isso, rapaz, né? Certo? Turminha boa, vamos adiante aqui, O último ponto aqui, certo? De procedimento de leitura, é distinguir o que é fato do que é opinião. Isso aí está na página 20. Distinguir o que é fato do que é opinião. Se eu digo assim, fulano de tal se formou na UFC. Acho que ela deve ser uma boa profissional. Dizer que ela se formou na UFC é fato ou é opinião? Fato. Dizer assim, ela deve ser uma boa profissional, é opinião. Então assim, na prova do Enem de vocês, vai haver isso também, certo? Para você diferenciar o que é fato do que é opinião. Em tese, isso não é difícil. Vejamos aqui, Vejamos a próxima questão. Vamos aqui para a próxima questão, tá? Na página 24, questão 5. Em seguida a gente finaliza com esse último ponto aqui. Relação entre texto do Enem. Aqui na página 24, temos assim, 2 textos, tá? Repito, lá no Enem, dia 5, daqui a 15 dias, questões com 2 textos, faça. São fáceis, geralmente são fáceis, tá? Texto 1, carta, fragmento. Carta do cacique Seattle ao presidente dos Estados Unidos em 1855. E ele diz assim, a terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Disso temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família.
Tudo está relacionado entre si. O que fere a terra, fere também os filhos da terra. Não foi o homem que teceu a trama da vida. Ela é meramente o fim da mesma. Tudo que ele fizer à trama, a si próprio fará. Bonito, né? Isso aqui que o índio escreveu. Texto 2 é um dicionário de geografia. Fragmento também. Segundo o geógrafo Milton Santos, o espaço geográfico é a natureza modificada pelo homem através do seu trabalho. O espaço se define como um conjunto de normas representativas de relações sociais do passado e do presente, e por uma estrutura representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através de processos e funções. Questão 5. Os dois textos diferem essencialmente quanto? Ou seja, ele quer saber qual é o tema de cada um. Minutinho para você dar uma olhada. Ambos estão falando da Terra, né, do espaço geográfico. O primeiro é dirigido ao presidente dos Estados Unidos. E o segundo, ao leitor em geral, né? Uma vez que se trata de um dicionário de geografia. Então a gente pode dizer que a resposta correta é a letra B, né? Eles se diferenciam quanto ao público a que se destina cada texto. Turma boa, me avisaram aqui que a gente tem mais uns 10 minutinhos. É bom que eu tinha esse último tópico para apresentar a vocês, tá? A apostila de vocês, nesta aula, também fala sobre... Resposta B de bola, né? A apostila de vocês, nesta aula, também fala sobre relações entre textos no Enem. E aí eu queria encerrar mostrando isso aqui. Essa relação entre textos se dá de duas formas. Isso aqui tem no material de vocês, tá? Mas, independentemente de como essa relação entre textos se dá, tem esses dois nomezinhos que eu preciso saber, ó, paráfrase e paródia. E é com esses dois nomes que a gente vai encerrar o nosso momento aqui. Se você quiser anotar isso aqui, é muito importante, tá? Paráfrase e paródia. De todas as relações que há entre textos, tá? As mais importantes são paráfrase e paródia. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Eu posso ter texto 2 em relação a texto 1, ou então posso ter um texto que vai me remeter a um texto que não está ali. E aí, para eu perceber paráfrase e paródia, isso vai levar em conta o meu conhecimento de mundo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, mais eu vou perceber se há paráfrase ou paródia. O que é a paráfrase? É quando um texto faz... Está aí a definição, tá? Se você puder copiar, vai fazer muita diferença na sua prova. Pode ter certeza. Isso aí cai no Enem. O que é a paráfrase? É quando um texto faz referência a outro, mantendo as mesmas ideias, mantendo o mesmo sentido. Às vezes, quase que com as mesmas palavras. Isso é paráfrase. Posso passar? Slide? Paráfrase, portanto, é a manutenção das ideias de um texto em outro. Manutenção das ideias de um texto em outro. Vejamos, ó, exemplo. Gonçalves Dias, século XIX, escreveu: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Estava em Portugal. Drummond, que vem depois, tá? Geração de 30 do modernismo brasileiro. Segunda fase do modernismo brasileiro, diz: ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Perceba que a ideia é a mesma, né? Ó, isso é paráfrase. As ideias de um texto se mantêm em outro. Outro exemplo. Canção do Exílio, ainda do Gonçalves Dias. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O hino nacional brasileiro. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Paráfrase, né? As ideias do texto de Gonçalves Dias se mantiveram nas ideias do hino nacional brasileiro. Essa ideia de idealização, né? Canção do Exílio, ó, lado esquerdo. Mesmo autor, Gonçalves Dias. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá.
sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Ele morava no Maranhão e o desejo dele era voltar e ver as palmeiras. Olha a canção dos Expedicionários. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Mesma ideia, né? Quando as ideias de um texto se mantêm em outros, nós temos paráfrase. Ok? Eu acho que acabou aí. Põe agora paródia, por gentileza, para finalizar. Paródia. Paródia. Ocorre paródia quando há humor, crítica ou ironia em relação a outro texto. Tá? De novo. Ocorre paródia quando há humor, crítica ou ironia em relação a outro texto. Pessoal, para finalizar, me pediram para ler um poema que eu achei bacana, vou ler para vocês. De alguém, parece cor de quermesse, de alguém para alguém. Vivia, né? O nome do poema. Ó. A vida vem e vai, sem saber o que vai acontecer. Até encontra com a batida, batia, vivia, crescia, descia, não seria. Seria, sereia, das ondas do mar, vem e vai. Vibrações de estar, seguindo a passos largos. Din, dom do amor. Cuidado, cuidado, menina, para não cair. Vem, vem sem medo. Senta e sente o vento. Balançar os seus cabelos. Refletir o mundo de maneiras, formas diferentes. Senta aqui. Vamos declarar vosso amor ao vento. Porque o amor é livre, puro, não se perde. Só aumenta nessa declaração de amor. Letícia Elis. Aí guarde para um amor desconhecido. Conhecido, ó. De Letícia Elis para alguém, viu? Deve estar aqui. Valeu? Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Um prazer servir a vocês de verdade, ó. Coração do prof. Espero que vocês tenham muito sucesso nessa prova do dia 5. Abração, viu? Obrigado mesmo. Tchau, tchau.